mais um episódio do Precisamos Conversar. E hoje nós vamos abordar um tema que eu acho que é de interesse de todos nós, saúde. Como vai a saúde do nosso país, do nosso estado, no município que a gente mora? E a gente trouxe aqui para bater um papo, aqui, conversar hoje aqui conosco, a Sheila Cirino Câmara, que é a secretária adjunta de saúde do município de Maranguá, mas também ela é mestra em saúde da criança e do adolescente. É uma pessoa de longa experiência na área, já militou em alguns municípios do estado do Ceará. E seja bem-vinda, Sheila, obrigada pela sua presença, né? Obrigada, eu que agradeço, né, essa oportunidade. Dizer aqui que isso é uma experiência da Fundação Herbert Daniel, que é de um projeto Nordeste 24, né? E você está se inserindo agora conosco em mais um episódio, que a gente tem várias webséries. Você que está aqui nos escutando, fique com a gente e a gente está abordando diversos temas de política pública. E Sheila, você que tem a militância nessa área da saúde há muito tempo, assim, dizer para a gente qual é a política atual de saúde do nosso país, como é que ela está desenhada. A gente sabe que tem história de atenção básica, atenção secundária, alta complexidade, especialidades médicas, porque eu acho que o cidadão comum muitas vezes não chega essa informação para ele vai para o hospital achando porque está com uma febre, e às vezes essa febre, de repente, é necessária ir para o hospital, mas muitas vezes se ele tem um posto de saúde perto da casa dele, aquilo é considerado muitas vezes uma atenção básica. Explica para a gente como é que é esse desenho e como que o cidadão e a cidadã comum pode estar compreendendo para ele, quando tiver necessidade, se inserir e buscar esse serviço. Certo. Assim, vou falar um pouco da rede de atenção à saúde dentro do município, que isso se estende um pouco na questão, né, macro, né, na questão da saúde estadual, né? E aí, assim, dentro do município, realmente, a nossa rede, ela compõe mais de 30 unidades básicas de saúde, né? Essas unidades de saúde é interessante porque o planejamento sempre é voltado para ser cada vez mais próximo do cidadão, né? Daquelas áreas descritas, aquele território, né? Que inclusive se faz uma territorialização, um processo para se buscar dados para a implantação dessas unidades, né, população. Tem até uma estratégia, né, que é do Programa Saúde da Família, né, que eu acho que está dentro dessa atenção. Sim, faz parte, né, dentro desse processo que a gente antigamente chamava de PSF, né, hoje é ESF, que é a estratégia, e aí é justamente nesse planejamento visualizar esses dados, território, acesso, né, população. Então, nós temos essa rede, dentro da rede, as unidades básicas de saúde, como também a gente tem, dentro também da atenção primária, nós temos CAPs, né? 3 CAPs na questão aqui do município, o CAPs infantil, o CAPs AD, álcool e droga, e o CAPs geral. E temos também um centro de reabilitação, né? Mas como é que é isso, Sheila? O cidadão, digamos, que precisa ir para um CAPS desse, o CAPS que é a saúde mental, para você que, né, centro de atenção psicossocial. Aquela pessoa que precisa, digamos assim, de um apoio nas suas questões, digamos assim, emocionais, muitas vezes de patologias, né, de alguma disfuncionalidade. É mais ou menos essa pessoa que precisa, ele é encaminhado do posto, como é isso? Sim, o fluxo é realmente todo o fluxo para os serviços de apoio secundários, ele vem através da atenção básica. A porta de entrada, que é as nossas unidades, né, o paciente, a população, né, vai até o posto, procura a unidade de saúde, e onde lá ele, conforme a sua necessidade, ele tem um encaminhamento. Esse encaminhamento, ele vem para um nível central, para um setor de regulação, onde nós temos equipe de auditoria, né? Temos profissionais médicos e outros profissionais que fazem aquela classificação de risco, e aquilo ali ele é classificado como, dependendo do risco, moderado, grave, né? Ele vai ser agendado, a marcação vai ser realizada para esses serviços. E aqueles que não... As unidades básicas, elas já precisam atender, elas são preparadas para atender aqueles transtornos leves e moderados.
O que é classificado como uma necessidade mais grave, né, que é perfil dos CAPs, eles são encaminhados para os CAPs. Porém, há uma sobrecarga dos CAPs, né? Como sempre, em todos os serviços, nós temos também um serviço de atendimento domiciliar, que é o SAD, né? Que faz aquele acompanhamento domiciliar naqueles pacientes acamados graves, que também é um outro serviço que ele é superlotado. Porque, às vezes, por falta de decisões, né, no nível central, ou no nível secundário, ou no nível terciário, às vezes aqueles serviços iniciais, vamos dizer assim, se superlotam, como são os CAPs. Às vezes ficam não só pelo serviço em si, mas pelo próprio paciente, que não quer se deslocar, né? Às vezes nós temos a questão do município, nós temos uma situação da questão da zona rural, né? Nós somos um município que temos a zona rural, vários distritos. Então, toda essa questão também do deslocamento faz, às vezes, com que o paciente ele deixe de ter a sua resolutividade na unidade básica, aonde ele teria, sim, e procura, às vezes, outros locais, ou então vão mais próximos, deixam de vir, né, naquelas marcações. Tem uma abstinência não é nem uma abstinência, é uma abstenção, né, de não virem para as consultas, os seus retornos, às vezes por dificuldade de acesso. É porque a gente sabe que a saúde, na verdade, ela padece porque a saúde ela é a resultante da situação socioeconômica da pessoa, do modo de vida, do estilo de vida, e tudo isso vai desaguar na saúde, né? Digamos assim, agora a gente está num período de chuvas, né? Eu acho que, principalmente aqui no Ceará, e aí isso vai, digamos assim, aquelas doenças de veiculação hídrica que são chamadas, né? A dengue, que é o que agora tivemos uma campanha nacional contra a dengue. Você que está nos escutando, assim, por que é tão complicado combater a dengue? Porque precisa da participação de todas as pessoas, todos os moradores. Não é o posto de saúde, não é o hospital, não é o médico que vai resolver o problema da dengue. É cada um de nós tentar fazer realmente, minimizar os focos, que é o foco que provoca, o mosquito que provoca a doença. E por aí vai. E a gente está citando aqui um exemplo da dengue, como tem muitos outros. As viroses da vida, né, que agora tem a virose da mosca e outro tipo de virose, e muitas doenças, né, Sheila, que recrudesceram, digamos assim, dessa última década para agora. A gente tinha erradicado o sarampo, voltou. A gente tinha erradicado a poliomielite, de certa forma ela está reincidindo. Então, tudo isso sobrecarrega o sistema de saúde, que, digamos assim, que é um grande sistema. Eu digo que o SUS é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, porque a gente teve o coronavírus e a gente viu que quem deu respostas realmente mais impactantes, na verdade, se não fosse o SUS, eu não sei como é que teria sido. Tivemos perdas de muitas vidas e ainda sofremos as consequências dessa patologia, né? Principalmente saúde mental. E aí onde eu chego na saúde mental, porque deixa sequelas não só físicas, mas principalmente emocionais. Hoje a gente tem quase que, digamos assim, uma epidemia de transtorno de ansiedade no mundo todo e especialmente no nosso país, que é um dos campeões, né? Jovens, crianças com essa patologia. E sem falar que muitas vezes isso finaliza de uma forma muito cruel, que é o suicídio, que não se fala, mas hoje é uma estatística muito triste, né? Nossos jovens estão cheios por uma série de condicionantes, e como eu digo, tudo isso a saúde fica sobrecarregada. Sem falar naquelas patologias que ela tem que responder, que você vai chamar aí de alta complexidade, que a pessoa precisa, muitas vezes, passar por um processo de requisição junto à Secretaria de Saúde dos seus estados, né? E que isso impacta muitas vezes num desgaste familiar, num adoecimento familiar, porque o paciente ele não adoece só, não. Ele adoece juntamente com a família, né? Uma pessoa que tem um transtorno de alguma disfuncionalidade vai adoecer a família inteira. A pessoa que tem um drogadicto dentro de casa, ele sabe que é muito complicado, que vai para um CAPS desse. Se a família não se envolver, se não tiver o envolvimento da família, de todas as pessoas da sua rede de apoio, não tiver uma rede de apoio, como é que vai ele se reinserir de novo
de uma vida mais normal, numa vida mais saudável. Então, são muitas questões, né, que a gente pode estar trazendo aqui e que você pode falar um pouco de como é que isso está se dando, esse desafio enorme aqui no seu município que você trabalha e como é que realmente as pessoas que estão aqui, que muitas vezes estão passando por algum tipo desse de problema que eu falei, elas podem, digamos assim, buscar esse atendimento. Eu assim, por tudo que você também colocou, eu vejo é importante que a população, né, elas tenha essa consciência na questão da prevenção das doenças, né, porque essas doenças que estão voltando é justamente essa falta do cuidado, né, do autocuidado, do cuidado com a sua casa, com as suas práticas, né, e o autocuidado realmente dessa questão, como você falou, das arbovirose, a questão do cuidado vem da própria residência, né? A questão onde você acumula, até porque muitos locais já não tem mais aquela dificuldade de água. Quando há aquela dificuldade de ter a necessidade do acúmulo da água, já é um pouco mais... Mas, às vezes, por uma questão também, digamos assim, de maus hábitos, a questão do lixo. Também. As pessoas não ligam. A questão do lixo em local inadequado vai gerar várias doenças. Né? Inclusive, a gente até diz que o mosquito, cada dia ele está mais inteligente, né? Falando basicamente aí da dengue e das arboviroses. No começo, ele só proliferava em água limpa. Hoje ele usa água suja. Só proliferava em água parada. Hoje ele prolifera também na água corrente. Então, tudo isso vai mudando, né, o quadro, vai mudando, o mosquito vai evoluindo. Então, nós temos que evoluir também. Então, a gente só se preocupa também na época da chuva. Aí fica a questão, na época que não tem chuva, lá a gente lavar os nossos recipientes, as nossas caixas, porque os ovos estão lá, que só vão eclodir na época da chuva, mas a gente já não limpa, né? Então, tudo isso faz com que a questão da vacinação, a cobertura, é uma luta grande do sistema, é uma luta grande da gestão, né? Da gente atrás de fazer busca ativa com as crianças, com as questões da cobertura da vacina, em atualizar os cartões de vacina. Porque até hoje tem muita gente que não quer vacinar, acha que vacina não é importante, né? Tem aquela coisa da família que diz, eu nunca tomei, nunca tive nada, né? Sem falar que a gente teve um período agora mais recente, né, que teve uma contra-campanha. Não vacine porque vai morrer, não vacine porque vai adoecer, não vacine porque isso não presta para nada. Ou seja, eu criei meus filhos sempre buscando a vacinação, né? E eu acho que isso, né, é uma coisa de um aprendizado. E como é que a vacina de uns tempos para cá deixou de ter efeito? Pelo contrário, a ciência está evoluindo, a ciência está avançando, os métodos cada vez são mais eficazes. Então, assim, a gente hoje tem uma história de umas fake news, o que a gente vive hoje de redes sociais. Mas, assim, por isso que é importante a gente estar aqui conversando para esclarecer, né, Sheila? Porque esse é o momento de dizer para as pessoas, vacina é vida. É vida. E a prevenção é acima de tudo, como você falou. E começa na atenção primária, que começa no município, né? Que é onde você vai realmente iniciar todo o processo. De eu buscar ter um estilo de vida mais saudável, eu, minha família. E aí o sistema de saúde, eles estão lá como um apoio, como uma ferramenta para você buscar. E não para resolver todos os problemas que têm que ser resolvidos dentro da sua casa. E as pessoas invertem muitas vezes essas questões, né? E assim, Virginia, quando você previne, né, não só previne, por exemplo, a prevenção também se dá o quê? Em você fazer uso da sua medicação, né? Por exemplo, no caso dos pacientes crônicos, né? Se você, muitas vezes, aquele paciente, ele vai ter necessidade de ir para um nível secundário, a nível hospitalar, às vezes um nível terciário que tem que ir para fora do município, né? Que são os serviços terciários, que é de alta complexidade, né? Os hospitais já de grande porte, né? Vai se afastar muito mais da sua região, da sua família, porque ele não faz a prevenção corretamente. Por exemplo, os pacientes crônicos, eles acham que quando começam a tomar medicação, que controla a PA,
acha que tão bom. Para aquela né? pessoa que está nos escutando, alta complexidade, é aquele paciente que faz hemodiálise, né? Sim, que tem um AVC, que vai ter que se internar, que chega a fazer uma amputação porque não faz a medicação correta da diabetes, né? Que chega a fazer, chega a precisar desses, tanto fisicamente como na questão do serviço, porque muitas vezes, se ele tivesse feito a questão do nível primário, da prevenção, ele não precisaria de chegar a essas situações, né? Sheila, o que é que você poderia nos dizer assim, hoje, né? Se acontecesse isso na saúde, ia melhorar muito a capacidade de atendimento, ia melhorar muito, digamos assim, a saúde de um modo geral da população. O que é que você acha que dentro do que está estruturado hoje ali de política de saúde, poderia ser feito para melhorar tanto a saúde de um modo geral no nosso país, como no estado, como nos municípios? A primeira coisa que eu vejo é a boa utilização dos serviços, né? Assim, aproveito para colocar assim que a população ela deve ter uma consciência, né, de bem utilizar aqueles serviços, porque na hora que os serviços são bem utilizados, sobra vaga, vai ter vaga suficiente, a demanda vai ser assistida, né? Hoje nós temos muitas vezes demandas reprimidas por conta de que muitas vezes tem pessoas ali aguardando algum serviço, alguma necessidade que naquele momento não é prioridade, né? Naquele momento ele poderia, talvez, se não houvesse aquela oferta, para uma pessoa, para uma outra população que realmente é mais urgente, porque assim, a gente identifica o quê? Pessoas que poderiam resolver suas situações, suas dificuldades, seus problemas de saúde no nível de atenção básica, né? Vindo ao nível secundário, vindo à rede hospitalar, e aí já superlota o nível hospitalar, que poderia estar fazendo uma melhor assistência às pequenas urgências, né, as intercorrências, e ficam resolvendo problemas que poderiam ser resolvidos na atenção básica. E assim sucessivamente, pessoas que procuram o Estado, procuram outros locais, né, outras unidades que já são de acolhimento de pessoas até mais graves, né, com outros casos que poderiam ser resolvidos a nível de município. E também vejo assim, que cada vez mais os próprios municípios eles têm que ampliarem a sua oferta, acolher realmente. E ter o agente comunitário de saúde, né, também, que faz um importante papel em todos os municípios e que é uma fonte de informação, de orientação, né? Os agentes de saúde, a proposta desse programa é belíssima, né? São as primeiras pessoas que têm os contatos realmente casa a casa, né? Eles são um vínculo importantíssimo com a equipe, porque tanto eles divulgam, eles são os divulgadores da informação, como eles também são o identificador das problemáticas que podem ser trazidas até a unidade básica. E para isso eles fazem com que muitas vezes sejam antecipados a resolução, sejam antecipados, identificados aquelas maiores necessidades, né, as prioridades. Isso é muito importante para inclusive, a equipe tomar conhecimento, porque a gente diz que quem trabalha na unidade básica, eles têm que ter empoderamento com as suas famílias. Eles têm que conhecer, eles têm que criar vínculo, né? Que uma coisa também, às vezes, que acontece, mudanças de profissionais, né? Às vezes quebra um pouco isso. Mas nós temos um profissional que muitas vezes não muda muito, que é a questão da enfermagem, e aí já beneficia bastante, né, esse trabalho, esse serviço, esse acolhimento. Sem falar que humaniza, né, mais quando você tem um vínculo, você conhece a pessoa, você confia, né? E assim, Sheila, para a gente finalizar, para a pessoa que está aqui, você munícipe, você que está nos ouvindo, né? Qual seria assim, o recado final que você deixaria para aquele que busca o serviço de saúde, para aquele que está realmente nesse momento necessitado? Qual a primeira fonte de informação? Não só buscar a sua agente comunitário de saúde, a sua equipe de saúde que está adstrito no seu território, mas assim, qual seria o recado que você gostaria de deixar? Assim, eu acho que é muito importante
que cada cidadão, né, avalie realmente as suas condições, o que é que realmente vocês têm próximo a vocês, para vocês procurarem, né, saibam utilizar bem o serviço, procurem os serviços conforme suas necessidades, procurem as informações, procurem saber aonde existe a oferta dos serviços necessários, porque nós temos dentro do município uma grande oferta, nós temos vários especialistas, consultas com especialistas, nós temos também, existe um projeto que é o Telenordeste, que é um projeto inclusive do Ministério da Saúde, que é com o Hospital Sírio-Libanês, que é com excelentes profissionais, referência, né, no nosso país, e muitas vezes a gente não utiliza essas ferramentas, né, que são as consultas por vídeo, mas que são com aqueles profissionais capacitados. Então, procurem suas unidades, perguntem, se interessem, procurem também, vocês podem procurar o nível central, né? Procurem saber as informações, porque às vezes a gente deixa de acessar, deixa de procurar, deixa de ser contemplado com o serviço que o próprio município oferece, que a gente nem conhece, acha que só tem a nível de estado, né, que só tem a nível de outros municípios, quando o nosso próprio município oferta. Claro que às vezes a demanda é grande, justamente um pouco por conta de a gente estar tão adoecida, por conta da população estar crescendo a cada dia, né? E aí a gente tem que compreender um pouco isso, mas a gente, às vezes, se precisarmos em determinadas questões, a gente tem aqui no município. Às vezes a gente não quer ir, nós tivemos casos de pacientes que a gente encaminhou para serviços que nós temos aqui na Policlínica Regional, que são excelentes profissionais, e as pessoas não querem, só querem se ficar aqui, e quando voltam às vezes para nos agradecer, para dar bons testemunhos, para agradecer que foram bem acolhidos, e agora não querem mais sair daquele profissional, né? Então, essa policlínica também é uma parceria com o Estado do Ceará, né? Que é um convênio com os 8 municípios dessa regional de saúde. Então, assim, procura, eu acho que nós temos sim bons serviços, o Estado também nos complementa, nos apoia, tem convênios, né? E a gente tem todo o interesse, a gente sabe que saúde é muito complexo, né? Mexe com muitas questões, mexe com não só com a questão física, né, do adoecimento, mas a gente precisa também que a comunidade colabore, né? Não só conheça, divulgue. É importante que a gente possa divulgar, porque às vezes a pessoa vai para um local errado porque não conhecia, porque não sabia. Então, se nós temos essa informação, vamos divulgar, né? Vamos perguntar, vamos procurar, tá? Vamos saber também procurar, porque a gente trabalha muito, embora nós tenhamos às vezes pessoas que reclamam da forma de acolhimento, mas a gente tem sempre aquela preocupação de solicitar o bom acolhimento, né? Mas que a comunidade também tem que saber acolher os profissionais, acolher a forma também de procurar. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? A gente tem que ofertar um bom serviço e a comunidade também. A gente precisa muito que a comunidade compreenda e também faça o seu papel, né? O seu papel de também, não só de denunciar, mas de elogiar, de reconhecer também o que está certo, de sugerir. Tem as ouvidorias, né? Nós temos a ouvidoria do município, nós temos a ouvidoria da saúde, tá? E a gente procura dar resposta, a gente procura ouvir os dois lados, né? Procura ir nas unidades. Então, assim, as sugestões são muito boas, porque quem está vivendo, quem está lá na ponta, sabe mais do que, né, tem lá uma vivência muito maior. Então, muita coisa tem sido, eu acho que ao longo de todo o processo, não só municipal, acho que estadual e até Brasil, se tem dado as políticas públicas, eu acho que se tem melhorado, algumas coisas boas que têm surgido, são devido também às sugestões, o que vem acontecendo, os dados que são mostrados, porque, por exemplo, a vigilância epidemiológica, é através dela que se implanta muitas coisas, né? Que
que se vai em busca das prioridades locais, das pessoas vulneráveis, das áreas de risco, né? Então, são com dados, e a gente só conhece os dados através da população. Com certeza. Muito obrigada, Sheila, tá, pela sua contribuição. E a você que está aqui conosco, eu quero dizer que saúde é, acima de tudo, um ato de amor próprio, de amor à família, de amor ao próximo. Então, continue conosco e teremos outros momentos para discutir nossas políticas públicas. Muito obrigada.